Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Papai do Céu possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi por 619 91 19 24 21, Irmão Alex. Pessoal, nós estamos dando uma olhadinha nesse livro aqui. É um livro muito interessante, um livro histórico, teologia sistemática, histórica e filosófica. Uma introdução à teologia cristã. Aqui traz informações históricas dos movimentos que surgiram no decorrer da história, que infelizmente introduziu, alguns pensamentos na igreja, e influenciou de forma negativa. Só que antes eu vou trazer uma mensagem aqui, uma pequena reflexão somente aqui nos versículos bíblicos, para trazendo força, ânimo para o nosso espírito, para nos alimentar. Isso aqui é um alimento, pessoal. Nós temos que nos alimentar disso aqui da mesma forma que nós se alimentamos de almoço, de café da manhã, de janta, água. Isso aqui é um alimento para nós. Então se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler aqui no versículo 21, beleza? Vamos lá, isso aqui é muito forte. Pessoal, não precisa interpretar, é só entender. Escuta bem direitinho que você vai entender. Vamos lá então. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Esse aqui é o Messias falando, que as pessoas conhecem como Jesus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhe declarei, jamais vos conheci. Afasta-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Então isso aqui, pessoal, é um alerta. Essa mensagem, primeiramente você tem que entender que essa mensagem ela foi escrita para as pessoas que buscam viver de acordo com o que o Messias ensinou. Isso aqui é orientações para nós. Só que essa mensagem aqui ela é interessante. Existem pessoas que elas acreditam que elas estão fazendo tudo certo, que elas estão profetizando, que elas estão expulsando o demônio, que elas estão fazendo milagres. Mas quando chegar aquele grande dia, o que o Messias vai falar para ela? Se afasta de mim, eu não te conheço. Pessoal, isso aqui é um alerta para nós. Nós temos que saber verdadeiramente qual o caminho que nós estamos andando. Não é todos os caminhos que levam ao eterno, não. Existe um caminho e nós temos que praticar aquilo que ele ensinou. Então, a importância de você ler os evangelhos. Leia as cartas de recomendação, que ali dá uma direção qual o caminho que nós devemos andar. Beleza, pessoal? Então vamos aqui para o vídeo sobre o estudo que nós estamos fazendo sobre o humanismo. E hoje é a parte 3. Nós vamos encerrar o humanismo e depois eu vou pontuar, fazer outros vídeos, pontuar qual foi as doutrinas central que a Reforma Protestante aderiu desse movimento. Beleza? Então vamos lá. Uma abordagem mais realista que conquistou ampla aceitação nos círculos acadêmicos e a visão do humanismo como um movimento cultural e educacional interessado, sobretudo, em promover a eloquência em suas mais diversas formas, seu interesse em relação à ética, à filosofia e à política são de importâncias secundárias. Ser humanista significa, acima de tudo, preocupar-se em promover a eloquência, deixando as demais questões em segundo plano.
Portanto, o humanismo é essencialmente um projeto cultural que recorria a antiguidades clássicas como modelo de eloquência. O importante era o retorno das fontes, né? Esse lema latino implementou a visão do retorno da cultura moderna ocidental às fontes da antiguidade, permitindo que suas ideias e seus valores revigorassem e renovavam aquela cultura. O período clássico deveria ser tanto um meio quanto uma regra para o Renascimento, em relação às artes e à arquitetura, assim como em relação à palavra falada ou escrita. A antiguidade era vista como um recurso cultural do qual o Renascimento poderia se apropriar. Logo, o humanismo estava interessado em como as ideias eram adquiridas e expressadas e não como a verdadeira substância dessas ideias. Olha, interessante. O humanismo poderia ser adepto de Platão ou de Aristóteles. Então, eles poderiam ser aderir ou Platão ou Aristóteles. Faz parte da filosofia. Porém, em ambos os casos, as ideias envolvidas eram provenientemente da antiguidade. O humanista poderia ser um cético ou um crédulo. No entanto, ambas as posturas poderiam ser difundidas a partir da antiguidade. Então, muitos humanistas eram céticos, não acreditavam no eterno, não acreditavam em nada. Eles só queriam buscar mesmo com relação às antiguidades, eloquência, né? E com relação às ideias, né? Eu achei interessante. Pessoal, incrível que pareça, terminamos sobre o humanismo. Depois eu vou fazer um vídeo, qual foi os ensinamentos, qual foi que eles introduziu na Reforma Protestante, que incrível que pareça, até hoje, nos dias atuais, existem muitas igrejas, né? E muitos teólogos, né, eles fizeram parte das universidades, e esse movimento ele foi criado nas universidades. Então, de uma forma direta mesmo, muitos teólogos tiveram contato com essas doutrinas e foram influenciados. Incrível que pareça, hoje muitos desses teólogos têm influenciado muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não acreditam mais em milagres, tem muitas pessoas que não acreditam no sobrenatural, não acreditam em Satã, não acreditam nos demônios, né? Então tudo isso tem um motivo. Como iniciou? Né? Tem um livro, nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e em diante, que fala que aquelas pessoas vão chegar até o Eterno e falar: Senhor, não fez isso, não fez aquilo, não fez esse. Ele se afasta de mim, vocês que praticam o mal. Então, se você lê os evangelhos, se você vê as cartas de recomendação que narra a história dos irmãos ali do passado, você vê que não tem como, muitos não acreditam nem mais em milagres. Muitos teólogos, né? Tem muitas pessoas aí, pastores, tem padres que não acreditam mais em milagres. Então nós temos que tomar... Na verdade, eu vi um estudo dizendo que tem padres que não acreditam nem em Deus. Só para vocês terem ideia, né, do nível que nós estamos vivendo nos dias atuais. O Evangelho, conforme eu já falei em vídeos passados, o Evangelho que é anunciado nos dias atuais não é o Evangelho que foi pregado pelo Messias e nem pelos apóstolos. Existem algumas migalhas, né? E o que eu fico feliz é que mesmo com essas migalhas, o Eterno ele ainda está catando, ele ainda consegue salvar e libertar alguns, né? E sempre, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, mostrando para vocês, né, trazendo informações históricas de que tem coisa errada. E nós temos que começar o que? A podar, né, e tirar essas coisas que não faz bem para a nossa fé, não faz bem para a nossa saúde espiritual. Beleza, pessoal? Fique na paz e um grande abraço do irmão Alex.